E aí, galerinha, na aula de hoje daremos continuidade ao estudo dos espelhos esféricos, observando a parte qualitativa da formação das imagens. Vamos nessa! Na aula passada, nós tratamos sobre os raios notáveis, né? Observamos os espelhos esféricos e como os raios notáveis interagem com os elementos centro de curvatura, foco e vértice. Hoje nós vamos ver o estudo da formação das imagens, apenas a abordagem qualitativa, tá certo? Tudo com base aqui no desenho, na geometria. Veja, a formação de imagens, ela ocorre quando você tem o encontro de dois raios de luz ou o encontro do prolongamento dos raios de luz. Se o encontro for dos raios, imagem real. Se o encontro for do prolongamento dos raios, imagem virtual. Então nós vamos analisar casos referentes ao espelho côncavo. Nós vamos estudar os casos referentes aos espelhos côncavos. Lá no final vamos ver o espelho convexo. Por quê? O espelho convexo só forma um tipo de imagem, tá bom? Só um tipo de imagem. Então nós precisamos compreender como funciona o espelho côncavo. Então o primeiro caso, eu vou ter um objeto antes do centro de curvatura. Então veja, você vai fazer o desenho sem se preocupar muito com o formato de espelho, desenha a retazinha aqui, e aí você tem o vértice, você tem o centro de curvatura, e aí vem o pulo do gato. Você tem que colocar esse foco o mais próximo possível da metade desse segmento. Então você vai lá, ó, metade do segmento é mais ou menos aqui. Coloca aqui, ó, metade do segmento. Vamos procurar se tem foco. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai colocar o objeto no ponto que você quer analisar. Que ponto é esse? Antes do centro de curvatura. Vou colocar o meu objeto aqui, ó. Antes do centro de curvatura. Pá, aqui. Esse é o meu objeto. Certo? Agora, eu vou traçar os raios notáveis que nós conhecemos. Lá na aula passada, tá o card aqui, ó. Você viu que um raio paralelo ao eixo principal, quando ele reflete, tá? Eu sempre vou analisar a extremidade do objeto, tá? Porque com base nisso aí eu sei onde é que o corpo dele vai estar. Um raio paralelo ao eixo principal, quando ele reflete passando no foco. Então a reflexão desse raio vai ser exatamente no foco. Veja, isso aqui é o próprio raio de luz, está sendo refletido para cá. Se eu pegar um outro raio notável que passe exatamente no foco, quando ele refletir, ele reflete paralelo ao eixo principal. No ponto onde os dois se encontram, onde os dois raios se encontram, você tem a formação do objeto, da imagem desse objeto. Se eu estou analisando a extremidade dele, é porque a extremidade dele vai ser formada aqui, ó. Então, com isso, eu sei que o corpo todo está para cá. Então, aqui é a minha imagem. Então, o que é que eu vou observar? Pela figura, já dá para você perceber, ó, que essa imagem, ela é... Quais são as características? Menor, tá certo? Ela é menor do que o objeto, que são as características da imagem. Ela é invertida. Por que ela é invertida? Está de cabeça para baixo, invertida. E ela é real. Por que essa imagem é real? Porque ela é formada pelo encontro dos próprios raios de luz. Aqui não são prolongamentos, são os próprios raios de luz. Beleza? Então, toda vez que você tiver um objeto antes do centro de curvatura, esse objeto terá a imagem desse objeto terá essas características. Ser menor, invertida e real. Certo? Então você consegue fazer esse desenho aqui facilmente, beleza? Um caso mais complicado de fazer o desenho é esse caso 2, que nós vamos analisar aqui, ó. Caso 2. Que é o objeto exatamente no centro de curvatura. No centro de curvatura. Tá? Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Novamente, vamos fazer o nosso desenho. Mesma coisa que eu falei. Aqui você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Você tem o vértice,
você tem o centro de curvatura, você tem aqui, bem na metade do caminho, o foco. Mais ou menos na metade aqui, ó, foco. E agora o objeto, ele vai estar exatamente no centro de curvatura. Exatamente em cima do centro de curvatura. Então vamos lá de novo para os mesmos raios notáveis. Raio paralelo ao eixo principal. Quando ele reflete passando no foco. Exatamente no foco. Raio que passa no foco. Olha, se tiver uma reguinha ou um lápis, fica muito mais fácil para você fazer a retinha melhor, tá? Raio que passa no foco. Quando ele reflete paralelo ao eixo principal. Onde é que eles vão se encontrar? Exatamente nesse ponto. Por que ele é difícil de desenhar esse caso? Porque a imagem vai estar exatamente, aqui é o meu objeto e aqui é a minha imagem. Vai estar exatamente no centro de curvatura e é exatamente do mesmo tamanho do objeto, tá bom? Então, quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem vai ser igual. Por que igual? Porque tem o mesmo tamanho. Ela vai ser real. Por que real? Porque continua sendo formada pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Ela é invertida. Porque está de cabeça para baixo. Então essas são as características da imagem de um objeto que se encontra exatamente no centro de curvatura de um espelho côncavo. Tá? Vai ser igual, real e invertida. O caso 3. O caso 3 é quando você tem um objeto entre o centro de curvatura e o foco. Beleza? Quando você tem esse caso aí, entre o centro de curvatura e o foco. De novo, desenha lá o eixo principal, vértice, centro de curvatura, exatamente lá, mais próximo possível da metade dele, você vai colocar o foco. Tá? Procura colocar bem na metade. Apesar desse caso aqui não ter grande complicação para você fazer o desenho. Você coloca lá o seu objeto. De novo, vamos usar os mesmos raios notáveis. Raio que passa paralelo ao eixo principal, quando reflete exatamente no foco. Raio que passa no foco, quando reflete exatamente paralelo ao eixo principal. Não está bem paralelo não aí, mas a ideia é essa. Onde esses raios se encontram, você tem a formação da imagem do objeto, que é a imagem. Veja, fica bem claro com o desenho que essa imagem ela é maior que o objeto, ela é invertida, tá de cabeça para baixo e continua sendo formada pelos próprios raios de luz. Então ela é real. Esse aqui é o nosso caso 3, tá bom? Caso 3. Objeto entre o centro de curvatura e o foco. Beleza? Pausa o vídeo, copia, tira o print. Continuando. Agora, nós vamos ver aqui o caso 4. Um caso mais curioso, digamos assim, para a formação dos espelhos, de imagem nos espelhos côncavos. Espelhos esféricos. Antes de continuar, deixa logo o like aí, galera. Compartilha com o pessoal. Dá uma força aí. Vamos lá. Quando o objeto encontra-se no foco. E esse caso aqui é legal. Você tem o vértice. Aqui eu só vou precisar desenhar o foco, porque o centro de curvatura não vai entrar na análise, né? Que é o vértice. E aqui é o meu foco. Meu objeto vai estar exatamente em cima do foco. Qual o problema? Eu não posso usar os mesmos raios notáveis, porque tem um que tem que passar pelo foco, então não vai dar para usar aquele. Então vamos usar só o raio paralelo ao eixo principal. Quando ele reflete, ele passa no foco. E o raio que incide no vértice.
Lá nos raios notáveis, nós vimos que todo raio que incide no vértice, ele reflete em relação a esse vértice sob o mesmo ângulo. Mesmo ângulo, que é o ângulo de incidência, θ, vou botar aqui alfa. Alfa. Esse ângulo aqui, ó, também tem que ser alfa. Então você vai desenhar um ângulo bem parecido com o de incidência. Esse ângulo alfa. Aqui são os próprios raios de luz, certo? Aqui é o raio de luz sendo refletido. Aqui é o próprio raio de luz sendo refletido. Se você observar, eles são, e você fizer o desenho direitinho, né? Esse aqui está um pouquinho ruim. Eles são paralelos. Esses raios são paralelos. Então, eles não se encontram. Nem esses raios aqui, e nem se eu prolongar os raios para o outro lado. Eles também vão continuar sendo paralelos. Eles não vão se encontrar. Se os raios não se encontram, não ocorre a formação da imagem, né? Nesse caso, nós dizemos que a imagem ela é imprópria. Imprópria. O que é que significa? Se você estiver na frente de um espelho côncavo e estiver exatamente no foco desse espelho côncavo, você vai estar olhando para o espelho, você vê a imagem dos objetos que estão atrás de você, você vê a imagem dos objetos que estão à sua frente, mas você não vê a sua própria imagem, beleza? Então, quando o objeto está no foco, a imagem é imprópria. A classificação dela é essa. O que é isso? Você não tem a formação da imagem, porque os raios são refletidos paralelos um ao outro, e eles não vão se encontrar, beleza? Agora vamos para o último caso aqui dos espelhos côncavos, que é o caso 5. Caso 5. No caso 5, o que nós temos é o objeto entre o foco e o vértice. Objeto entre foco e vértice. Esse caso aqui é o mais usado dos espelhos, assim, no nosso cotidiano, né? O mais usado dos espelhos côncavos, tá certo? O espelho côncavo, ele é mais utilizado para ampliar o tamanho da imagem. E aí lógico, você tem outras funções desses espelhos, tá? Mas a mais fácil de você observar é essa, ampliar objetos. Por exemplo, o espelhozinho lá que o dentista usa é um espelho côncavo. Para esse caso aqui, espelho em salão de beleza, que você aumenta o tamanho do rosto do cliente, é esse caso. Em óticas também é muito usado. É esse caso aqui, entre o foco e o vértice. Por quê? Se você lembrar, nos outros casos, ou a imagem era menor e invertida de cabeça para baixo. Tinha um caso que a imagem era maior e invertida também. E para a aplicação não faz sentido isso, né? Para nossa aplicação no cotidiano mesmo. Imagina você estar no salão de beleza e olhar para um espelho que você vai se ver de cabeça para baixo. Não tem muita utilidade, né? Então, o caso mais usado no cotidiano é esse aqui, ó. Como é que vai funcionar? Você tem aqui o objeto, de novo, só precisa do vértice e do foco. E o objeto está aqui, ó, entre o foco e o vértice. O que é que eu vou fazer? Vou pegar um raio paralelo ao eixo principal, de novo, o raio paralelo ao eixo principal. Onde é que esse raio passaria? Exatamente no foco. E um raio que incide no vértice. Como é que ele vai refletir? Ó, o mesmo ângulo. Então você vai desenhar mais ou menos aqui o mesmo ângulo. Esse ângulo tem que ser igual a esse, alfa e alfa. Beleza? Eles não vão se encontrar, esses raios. Desse lado aqui não. Mas se eu prolongar, né? Deixa eu apagar aqui para ficar... Não, vou passar por cima mesmo. Se eu prolongar eles, ó, prolongar esse aqui também. Vou forçar aqui o encontro deles, tá? Porque tá ficando muito extenso. A figurinha ficou ruim. Eles vão se encontrar aqui. Lógico que eu exagerei, tá, pessoal? Exagerei. Onde é que eles estão se encontrando? Exatamente nesse ponto. Então aí é formado, ó, a extremidade do objeto. Então aqui está a minha imagem. Quais são as características que ficam bem claras aí? Ela é direita, porque não está de cabeça para baixo. Ela é virtual, porque agora a formação da imagem é pelo prolongamento dos raios de luz. Os raios de luz foram refletidos para cá. Prolongamento dos raios de luz é que forma essa imagem. Então ela é virtual e ela é maior. Bota maior nisso, né?
Tá? Lógico que aqui foi porque a minha figurinha não ficou boa, mas se você pegar e fizer uma figurinha legalzinha, dá para você colocar lá na prova sem problema nenhum, tá bom? Então as características de uma imagem do objeto, quando ele está entre o foco e o vértice do espelho côncavo, essa aqui, direita, virtual e maior. É a única imagem virtual formada por espelhos côncavos, tá? Essa daí. E é a única imagem direita também, formada por espelhos côncavos, é essa aqui, entre o foco e o vértice, beleza? Para encerrar, falta a análise aqui do espelho convexo. Vamos lá, aqui é o caso 5, é o último caso do espelho côncavo. O espelho convexo, pessoal, só forma imagem de uma única maneira. Tá? Convexo. Espelho convexo. Opa. Espelho convexo. Vou colocar só assim. Espelho convexo vai estar dessa forma aqui, ó. Você tem o vértice, né? Você tem aqui o centro, o foco e o centro de curvatura. Se eu colocar a imagem aqui, ou melhor, o objeto, na frente do espelho convexo, certo? A imagem vai ser formada sempre pelo prolongamento. Ó. Se eu passar um raio paralelo, se eu traçar um raio paralelo ao eixo principal, ele vai refletir de modo que o prolongamento dos raios, do raio refletido, passa exatamente no foco. Se eu pegar um raio que passa, que incide no vértice, ele vai refletir sobre o mesmo ângulo. E o prolongamento desse raio refletido vai cruzar com o prolongamento do outro raio refletido exatamente nesse ponto, ó, formando a imagem nesse formato. E qualquer caso que eu pegue, né, ele sempre vai estar aqui na frente, então sempre vai formar esse tipo de imagem aqui, que é formada pelo prolongamento dos raios de luz. É uma imagem virtual. É uma imagem menor, sempre, e direita. Então, em espelhos convexos, você sempre tem a formação de imagem menor, virtual e direita, sempre. Qual é a grande vantagem da utilização dos espelhos convexos? No nosso cotidiano, nós usamos sempre para aumentar o campo de visão, tá? Para aumentar o campo visual. Onde é que nós usamos? Espelho retrovisor externo de carro, espelho retrovisor de moto, uns espelhos que ficam em saídas de estacionamento. Geralmente, estacionamento de condomínio tem um espelho aqui na saída, né? Esse espelho é um espelho convexo. Nós temos também em ônibus coletivo, fica lá no teto, próximo ao motorista, o espelho convexo. Qual a vantagem? A vantagem é o aumento de campo de visão. Por exemplo, se eu tenho um espelho plano, vamos colocar aqui sem muito detalhe. Se eu tenho um espelho plano, vamos imaginar que o campo visual dele é esse aqui, ó. Os raios que chegam nele, nas extremidades, vão dar esse campo visual aqui. Tudo que está aqui dentro, no espelho plano vai conseguir observar. Se ao invés de eu pegar um espelho plano, eu pegar um espelho convexo, olha, o raio vai atingir aqui, ó. Então eu vou pegar esse campo de visão aqui todinho, certo? Então eu vou pegar todo o campo visual do espelho plano, mais essa região toda aqui do espelho convexo, tá vendo? Então aumentou o campo visual que eu tenho, o que eu consigo enxergar aumenta muito mais quando eu uso um espelho convexo. Qual a desvantagem? Você vê a imagem menor. Então muita gente tem dificuldade em observar a imagem dos veículos pelo espelho retrovisor, porque quando você vê o objeto pequenininho, dá a sensação que ele vem longe, vem muito mais distante do que o que realmente ele vem, tá? Então tem pessoas que têm essa dificuldade, tá bom? Mas o espelho retrovisor é necessário, no caso aqui do Brasil, é obrigatório o uso de um espelho convexo, porque você diminui os pontos cegos e evita muitos acidentes com isso. Belezinha? Então, com isso, pessoal, a gente termina o estudo qualitativo das imagens nos espelhos esféricos, tá? Na próxima aula vamos estudar
a parte quantitativa, né, que é a aplicação da equação de Gauss e do referencial de Gauss aqui para os espelhos esféricos. Valeu? Então, bom proveito a todos, um abraço e até a próxima!